Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de História do canal Café com História. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso, curta nossos vídeos, assistam às outras aulas, porque a nossa temática de hoje é Brasil Colonial, Sociedade Açucareira. Vamos lá? Então pessoal, na nossa aula de hoje, como eu já falei na vinheta inicial, nós vamos tratar sobre um episódio do Brasil, um período do Brasil em que nós denominamos de Brasil colonial. Como que a gente divide a história do Brasil bem rapidamente? A gente divide em 3 etapas. Brasil colonial, obviamente o próprio nome já está te dizendo, é o período em que o Brasil foi colônia portuguesa, 1500 a 1815. Tem um detalhezinho aí sobre esse 1815, mas não é o caso aqui. De 1822 a 1889 nós temos o período imperial, nós temos o governo do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, e entre eles tem um período que a gente chama de período regencial. E o nosso terceiro período, que é o período que nós estamos, a gente chama de Brasil republicano, correto? Então na nossa aula de hoje a gente vai tratar lá daquele primeiro período lá atrás, em que nós denominamos de Brasil colonial, e dentro do Brasil colonial a gente tem ciclos econômicos em que a gente divide a nossa história. E um desses ciclos é desse Brasil açucareiro, né? Então a gente tem um período inicial da nossa colonização em que toda a atividade comercial girava em torno de uma única atividade, né? Que a gente chama de monocultura, que era a monocultura do açúcar. E por que a utilização do açúcar ali em 1500, a partir de 1530 até meados aí do século XVIII como uma das nossas principais atividades econômicas? O açúcar para nós hoje é um produto banal não no sentido de que ele tenha um valor econômico baixo no sentido comercial, ele tem um valor econômico baixo no sentido de consumo. No nosso consumo, a maioria das pessoas conseguem ter acesso ao açúcar tranquilamente, mas existem inúmeros outros produtos mais valiosos na economia mundial do que o açúcar. Nesse período, século XVI, até anteriormente, século XV, mas não no caso do brasileiro, século XIV, século XV, século XVI, o açúcar já vinha sendo muito cobiçado no mundo inteiro. E após a nossa conquista pelos portugueses, eles resolvem então, depois de 30 anos aí de busca de metais preciosos e de exploração da extração do pau-brasil, eles empreendem a economia açucareira aqui no Brasil. Então a cana-de-açúcar não é um elemento nativo da América, então não existia a cana no Brasil e no restante da América. É um produto que é trazido pelos portugueses para uma região tropical, que é o nosso Nordeste, na costa, no litoral do Nordeste. O editor vai colocar um mapa para nós aqui sobre essa ideia. E aí então, essa cobiça mundial pelo produto açúcar faz com que o Brasil seja inicialmente colonizado, porque a gente passa agora então a falar da colonização quando a gente passa a falar da exploração da cana. Então a gente passa a ser colonizado a partir da produção do açúcar. Então o Brasil passou a ser um celeiro já a partir de 1530, porque entre 1500 e 1530 é um período que a gente chama de pré-colonial, em que foi só feita a extração, só feita aqui entre aspas, da exploração do pau-brasil, que quase dizimou, praticamente dizimou a nossa Mata Atlântica. E empreendeu-se também uma busca por metais preciosos que demorou muito a ser encontrado. Então, enquanto esses metais não eram encontrados, qual foi a saída portuguesa? Ao invés de eu ficar comprando ou produzindo em outros locais mais distantes de Portugal, o Reino de Portugal então decide tentar essa empreitada de produzir a cana no seu território agora conquistado. Então, a partir de 1530, o Brasil passa a ser um dos grandes produtores de açúcar. Até 2018 a gente era o líder no ranking de produção, Hoje o ano de 2018 e 2019, segundo as pesquisas aí que a gente fez, a Índia passou a ser o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, mas o Brasil ainda é o maior exportador desse produto. Então é um produto muito importante para a nossa economia até os dias atuais.
Lógico que, quando você observa o passado, a importância dele nesse ciclo, né, do ciclo da cana que a gente chama, ele tinha um peso muito maior do que ele tem hoje, né? O Brasil hoje possui uma diversificação econômica que faz com que o açúcar seja um produto importante, mas não o mais importante, como já foi nesse passado, então, que a gente chama de período colonial. E qual que era o sistema de produção? Que hoje é totalmente diferente do sistema do período colonial. Nós tínhamos o sistema de plantation. Então, quando os portugueses trazem a cana para fazer o teste da produção nas suas capitanias hereditárias, né, que era como o Brasil era dividido nos seus territórios, aqui tem um mapinha das capitanias hereditárias, né, são 15 ou 14, dependendo do ponto de vista que a gente observa, são 15 lotes de terra com 14 capitanias hereditárias, que Portugal destinava para alguns capitães donatários. E eles tinham a obrigação de produzir a cana. Algumas capitanias vão prosperar, a minoria, né? O sistema de capitanias é considerado um sistema fracassado, né? O que a gente chamava de capitanias. A gente posteriormente, lá meados do século XVIII, 1759 mais ou menos, a gente passou a dizer províncias, né? E aí, a partir do período republicano, 15 de novembro de 1889, a gente passou a falar estados, né? Então nós passamos por essas três divisões territoriais. Sistema de capitanias hereditárias, que é o nosso período Brasil colonial. Depois nós passamos pelo sistema de províncias, né? Províncias de São Paulo, província de Minas, província de Goiás, por aí vai. E depois, né, e atualmente, os estados, né? Os sistemas de divisão territorial que a gente tem no nosso momento. O que é o sistema da produção da cana-de-açúcar? É um sistema de plantation. Você estuda isso muito na geografia. O que é o sistema de plantation? Você tem três características básicas, né? O editor vai colocar para nós aqui e elencar essas três características básicas. Primeira dela, a monocultura. O que é uma monocultura? O que é um sistema de monocultura? O próprio nome está te indicando. É uma única cultura, um único cultivo de algum produto alimentar. Então nós temos a monocultura da cana-de-açúcar. Então você pega e utiliza-se na sua área apenas a produção daquele produto e não diversifica. Ok? Isso é o sistema de monocultura. Mão de obra utilizada no sistema de plantation. Mão de obra escrava. Aqui você tem dois tipos de mão de obra escrava, né? Então, o primeiro, o sistema de monocultura. O segundo, o sistema de mão de obra escrava, que no Brasil foi utilizada em menor escala, mão de obra escrava indígena. É um erro a gente achar que não houve utilização de mão de obra escrava indígena. Houve sim, infelizmente. E em maior escala e predominando, não só nesse Nordeste açucareiro, mas depois na área de mineração e na área da produção de café, nós temos a mão de obra escrava africana, né, trazida da África. Que você tinha dois pontos aí importantes, que é o lucro advindo do comércio de escravos. Então a opção pelo escravo africano é que você criava um negócio de compra e venda, então você criava um dinamismo maior ainda, não era só a exploração daquela mão de obra na atividade, mas é também eu gerar dinheiro comprando e vendendo escravos, também infelizmente. E a outra questão da utilização da mão de obra africana é o conhecimento, que a gente chamaria hoje de know-how, infelizmente também. O que é o know-how aí que os africanos tinham? Eles já eram utilizados como mão de obra escrava na produção da cana em outros territórios portugueses, como a Ilha da Madeira e na região de São Tomé. Então eles conheciam o cultivo da cana. O índio não conhecia nem a cana. Como é que ele ia ajudar na produção de uma maneira tão eficiente quanto o escravo africano, né? Então não era que o índio tinha a preguiça ao trabalho, que a gente vê no senso comum dizendo, e que o escravo africano estava acostumado a ser escravo. E aí por isso ele estava acostumado a trabalhar 16, 18 horas por dia em trabalhos penosos. Não é o caso, as duas coisas estão equivocadas. O sistema de trabalho indígena era totalmente diferente da lógica comercial portuguesa. E o escravo africano, obviamente pela força e pela falta de condições de resistir, muitas vezes, em relação a essa dominação, eles eram submetidos a essa situação. Então não eram opções nem do escravo, nem do índio trabalhar ou não trabalhar como escravos para o sistema português.
Então esse era o sistema de plantation com as duas primeiras características. Nossa terceira característica, latifúndio. O que é o latifúndio? É uma grande área que você vai utilizar então como monocultura, né? um único cultivo de um único alimento, numa determinada área específica, com a utilização de mão de obra escrava. Então nós temos aqui, repetindo, recapitulando, anota aí quem não anotou. 3 características do sistema de plantation. A monocultura, mão de obra escrava e o latifúndio. Esses 3 elementos em conjunto formam o que a gente denomina de plantation, tudo bem? E pessoal, nesse sistema de plantation existia uma unidade de produção. Qual era a unidade de produção da sociedade açucareira? Né? Pensando aqui no campo econômico da coisa. Era um lugar denominado engenho. Grava isso. O que é o engenho? É o local em que hoje nós denominaríamos de usina de cana. Então o engenho da cana é onde você vai ter toda a estrutura, né, ou boa parte da estrutura da produção do açúcar. E em torno desse engenho você também vai criar as condições para que esse engenho, para que essa unidade de produção tenha a possibilidade então de produzir aquele produto final que vai ser o pão de açúcar. Né? O pão de açúcar não tem nada a ver com o famoso pão de açúcar do Rio de Janeiro. Pão de açúcar nada mais é que um tablete de açúcar, o que seria hoje próximo aí do nosso açúcar mascavo, que era exportado para ser refinado na Europa e vendido como o açúcar, né, cristal mais ou menos que a gente conhece, o branquinho e tal, mas antes ele passava por todo esse processo nesse local que nós então vamos denominar de engenho. E o que é o engenho? O engenho você tem várias partes. Né? Geralmente então você tem um proprietário desse engenho, né, os donos de engenho, ou senhor do engenho. Você tem a mão de obra, que pode ser, na sua maioria, uma mão de obra escrava, e uma parte diminuta, aí, né, uma menor parte, você tinha de trabalhadores livres, especializados, técnicos, artesãos, que vão trabalhar nessa produção do açúcar, que muitas vezes, né, aquele escravo que você trazia da África não tinha esse conhecimento de produção, então você tinha que utilizar também mão de obra livre, especializada, que pudesse então produzir aquele açúcar. Nessa unidade de produção você tem várias áreas, desde a produção da matéria-prima, que seriam os canaviais, né, onde você vai ter boa parte dos escravos que vão sofrer mais, né? Então você tem vários tipos e níveis de escravidão no Brasil, apesar de não existir a escravidão light, que alguns falam por aí, pelo amor de Deus, não existiu escravidão leve. No Brasil a escravidão não foi tão assim, foi assim sim, né? Para quem tem um conhecimento de como funcionou a escravidão no Brasil, não existiu essa escravidão mais branda, mas obviamente existiam tipos de escravo para trabalhos específicos. Então você pode dizer que um trabalhador escravo sofria mais do que o outro em função da atividade que ele exercia, mas ele continuava tendo uma condição indigna de vida, óbvio. Não existe um escravo que não sou escravo, minha condição está bacana. Isso não vai existir, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, aquele escravo do canavial, a condição dele é uma das piores. O escravo da lavra aqui em Minas Gerais, eu estou falando de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, que vai trabalhar de sol a sol ali o dia todo, a condição dele é de penúria, né? Então alguns escravos que trabalhavam em serviços braçais mais pesado, ele tinha uma condição de trabalho pior do que aquele escravo, por exemplo, que trabalhava no comércio, que a gente chama de escravo de ganho, né? O escravo doméstico, que vai ter uma vestimenta, uma alimentação, um tratamento um pouco melhor, não uma condição ideal. Não, trabalhador escravo nem todos eram assim tratados, como a história diz. Não, a história ainda ameniza bastante coisa, né? Para quem tem um estudo aprofundado sobre a escravidão, a gente percebe que é muito mais grave até do que o que a gente passa aí nos bancos escolares, tá? Por isso que a gente ainda tem dificuldades de entender e de aceitar, né, as condições e as consequências
para o Brasil atual sobre a escravidão, que deve ser repensado rapidamente, tá? Mas não é o caso aqui. Então nós temos esse sistema todo de exploração através do escravo, o funcionamento do engenho, e aí na nossa próxima aula a gente vai iniciar um pouco mais aprofundado sobre essas condições do escravo um pouco mais, tá? Então, vou só abrir um parênteses aqui e depois a gente continua no segundo vídeo. Vai ser uma série de 2 vídeos que a gente vai falar um pouco mais sobre os escravos, ok? Então, nessa estrutura de engenho, nós temos as várias partes que compunham esse engenho. Eu já falei do canavial, né? Então você tem um escravo que trabalhava lá na lavoura da cana especificamente. Depois da colheita da cana, ela era transportada em carros de boi. O editor colocar para nós aqui os carros de boi, que a gente vai falar depois com mais calma. Então os carros de boi eram o transporte mais comum na região da plantação da cana, que levava então essa cana até os engenhos, né? E aí no engenho você tinha toda as várias etapas de produção, desde a moenda, desde a fermentação do líquido da cana, desde a secagem, até para que ele fosse empacotado, colocado em algum porto brasileiro. Aqui a gente está falando principalmente de Salvador e de Recife, né, que são regiões aí onde você vai ter as maiores unidades de produção de cana no Nordeste açucareiro, né, que é a capitania de Pernambuco e a capitania da Bahia, né, e aí elas eram transportadas para Salvador e para Recife, né, em embarcações geralmente, e de lá, né, desses portos, tanto de Recife quanto de Salvador, era enviado para Portugal. De Portugal geralmente ia para a Holanda, que refinava, né, que trabalhava refinava e na revenda desse produto para o restante da Europa, né? Esse ouro branco que eles chamavam na época, pelo valor comercial, né, que existia em torno do açúcar, tá? Em torno do engenho você vai criar uma sociedade específica, hierarquizada, fechada, com muito pouca mobilidade social, existia, mas ainda era muito precária, que é o que nós vamos denominar, até é o título, né, da nossa aula, de sociedade açucareira. Como que vai ser então essa sociedade açucareira? Essa sociedade açucareira, ela é extremamente então hierarquizada, como eu disse. E nós temos um nome específico para esse tipo de sociedade açucareira: patriarcal. Então, sociedade típica do período colonial no Brasil é classificada como patriarcal. Nós temos até uma imagem que demonstra, né, aqui do Henry Chamberlain, essa imagem. A gente vai ver várias imagens ao longo dessa aula e da próxima que são clássicas para entender esse Brasil colonial, só que na maioria das vezes essas imagens são do ponto de vista europeu, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então essa sociedade patriarcal, em que você tem a liderança masculina, né? Aqui no caso da imagem você tem o homem à frente, a mulher e as crianças logo atrás, e ao final da fila você tem aí os empregados, seja escravo ou livre, seguindo uma ideia, né? Então essa ideia de sociedade hierarquizada, a gente tem uma classificação de patriarcal, né? Então o que é essa sociedade patriarcal? Você tem o homem como centro, decidindo, né, todas as questões, liderando as famílias, mas aqui nós estamos pensando num patamar que é o seguinte, que tem que ter muita atenção. Todas as famílias no período de Brasil colonial, então, serão patriarcais? Claro que não. Assim como hoje, a maioria das famílias, sobretudo as mais pobres, são lideradas pela mulher. Então você tinha, em estudos recentes isso é mais claro, em períodos anteriores ao nosso agora, inúmeras famílias lideradas e sustentadas pelo trabalho da mulher. Então seria uma família matriarcal. Então não existia somente o patriarcalismo, né? Mas ele predomina numa etapa, uma fase da sociedade ali, uma faixa, da sociedade mais rica, né? E entre os mais pobres predominava uma família liderada mais pelo papel feminino, né? O trabalho da mulher, a criação dos filhos, o sustento da família era destinado na sua maior parte pelas mulheres, ok? Então no nosso próximo vídeo a gente
continua falando sobre essa sociedade açucareira, né? Então, quem ainda não se inscreveu no canal, faça isso, compartilhe, passe para os outros, para a gente continuar então produzindo aí aulas de qualidade para você, ok? Então até a próxima, fui!